wanna stay with you. If I'm choosing wrong, I don't care at all. Então bora lá, então vamos lá. A temática do conto é fantasia. Isso é uma coisa explícita Fantasia, no a livro temática do inteiro. conto é com certeza fantasia. Não só do conto, como do próprio seminário. Sim. Que a autora ela faz diversos contos que ignoram os limites entre a realidade e a fantasia. Tipo, ela caga tudo isso e ela só quer criar contos de fantasia. Já viu? Fantástico. Mas ao mesmo tempo é umas fantasias que é meio realidade, né? Se você olhar assim, tem tudo que tem. Provavelmente nesse Noturno Amarelo que a gente leu, é coisa que pode acontecer. Uma lembrança de família que às vezes você imagina demais. Ela é uma fantasia que não foge tanto da realidade, porque ela não usa nada fantástico além do fato de que ela tá viajando no próprio pensamento. É o fluxo da consciência dela e ela tá ali dentro, entendeu? Eu ia meter um transtorno aqui, eu ia falar que ela tem personalidade limítrofe, tá ligado? Mas enfim. É isso. Isso também não foge da realidade, porque isso pode ser também meio que uma doença que ela tem. Ela pode ter um Pode ser. transtorno. Não, o tranquilo. próprio livro pode ser um dos muitos jeitos de retratar isso, mas não deixa de ser um livro de fantasia. Sim. Então acho que é isso. E, tipo, é isso. Agora o ano de conto publicação. fantasia, né? No caso, o livro inteiro a gente não... É 1977. Na década de 70. Caramba, o livro é de 77? Sim. Cara, acho que pra ser um livro de 77, contando coisas que, pô, eu acho isso muito atual. Tipo, esse negócio de parar numa estrada, encher o carro com gasolina e parar pra pensar assim. Isso não é uma coisa. Você não imagina uma pessoa em 77 fazendo isso. De bobeira. Não. Assim. Claro imagino. que sim, mas não que necessariamente o livro começa naquele momento do... Ai, tipo, é o presente do livro. Porque no próprio começo, ela fala que ela divide o relacionamento dela com o marido em dois momentos. Antes daquele momento do carro quebrado e depois. E ela sempre tá pensando naquilo. Então talvez a perspectiva da Laura, que é a protagonista, após disso ela só tá relembrando os pensamentos dela a partir daquele momento. Caramba. Então, mano, dá pra ser uma prova que, pelo menos essa parte do conto, que eu nunca não li o livro inteiro, é um livro bem futurista pra época, né? Porque, pô, é uma coisa que você imerse até o dia de hoje, assim, se olhar de bobeira. Eu achei que esse livro era pelo menos dos anos 2000, lendo assim de bobeira. Eu não acho que ele seja necessariamente futurista, mas eu acho que ele é tão atual quanto era na época, sabe? Ele é... Acho que eu digo futurista pra época, não pra agora. Pra agora é de agora. Não, sim, Mas eu entendo o que você quer dizer, mas eu não acho que, tipo... Eu não diria que é futurista porque eu não vejo nada que tá à frente do tempo dele ali. Eu só acho que ele retrata uma situação que pode acontecer em qualquer momento, sabe? Então nem tanto antes da época do livro quanto depois, entende? Então é atemporal o livro, pra ser mais exato. É um bom jeito de se colocar, assim, eu acredito. Eu errei a palavra, então, acho que é atemporal. Então, por isso que eu achei isso muito da hora. Agora, sabendo do ano que ele foi feito. Agora vamos ver aqui essa parte da análise narrativa. O tempo e espaço do livro, assim. Acho que é isso, né? O tempo dele. No seu contexto do tempo que o professor tá pedindo, mas tipo. Se for o tempo de ano de publicação, é um tempo bem. Como vai dizer? Não dito no livro, né? Se você olhar de bobeira. Eu não acho que eles mencionam em momento algum do conto, tipo, o quanto tempo ela fica divagando. Porque é uma história muito longa na cabeça dela, mas ela pode ter só ficado. Tipo assim, porque teoricamente, né, tudo aquilo que rolou no conto inteiro, tudo aquilo que é descrito durante o conto inteiro, que é descrito em muitos detalhes, em muitas palavras complicadas, né? Tipo, eles sempre estão ali descrevendo até os mínimos detalhes de tudo que tá acontecendo ao redor dela enquanto ela tá na consciência dela ali, né? No fluxo dela. Mas não necessariamente é um momento muito longo, assim, se você parar pra pensar muito. Até porque tudo isso ela pensou na ida e da volta dela do marido parando pra abastecer o carro, né? Teoricamente. Então, o tempo e espaço do livro, eu acho que ele varia entre a realidade e o que tá acontecendo na mente dela. Porque na mente dela pode ter sido um momento longo, mas no exterior nem tanto, sabe? Eu acho que deve ser tipo que nem um sonho, tá ligado? Sabe quando você sonha alguma coisa, tipo, uma coisa bem, bem pequenininha, sei lá, uma borboleta voando, e aí quando você acorda já tá de dia? Deve ter sido. Coisa que assim a gente falou, porque, tipo,
o que parece que ela começa a reunir os familiares, ela começa a ter as próprias dramas dela. Tipo, o Rodrigo, por exemplo, ele é uma figura que é citada bastante no decorrer do livro, quando ela tá dialogando, porque ela é uma figura pra própria Laura, tipo, como um problema pra ela, porque foi uma pessoa que ela teve um relacionamento, e o que se aparenta, quando o Rodrigo aparece, parece que foi algo muito curto. Porque, tipo, ela se levanta e quando ela volta, quando ela tava falando com o Rodrigo, ele já saiu. E o Rodrigo já era ex de outra pessoa da família. Então, já O que dá uma visão muito deturpada também do próprio tempo e espaço, né? Porque, tipo, isso é um bagulho que foge. E é o gênero de fantasia também, né? Porque realisticamente, o período de tempo em que isso acontece é curto demais pra ser verdade, sabe? O que também engancha na verossimilhança do livro, porque isso é impossível de ser algo que retrata a verdade absoluta, sabe? E já pegando o fato do Rodrigo, a gente já pode entrar no personagem, porque o único personagem que tem, tipo, uma história por trás é a principal, que é A Laura. a Laura. O resto é meio que um NPC da história inteira, que só vai dando pequenas informações pra dar um contexto da história inteira. O único personagem que tem mais fundo do que a Laura, assim, é o Rodrigo. Tanto que todos os outros personagens meio que enfiam mais um pouquinho da história do Rodrigo, só isso. Sim, com certeza. O resto é tipo a avó dela. A avó dela fala muito pouco sobre ela. A única coisa que fala é cortou o cabelo. A Laura cortou o cabelo, só isso. É, porque eu acho que é o jeito dela de lembrar da avó, sabe? Tipo, são pequenas coisas que a avó dela faria. Tipo, comentar o corte de cabelo dela e opinar sobre ele, sabe? Então eu acho que E todos os personagens. porque, tipo assim, quando você tá pensando em memória, né? Quando você tá pensando nos seus próprios pensamentos vistos de fora, você tem uma visão de cada pessoa. Você se lembra da sua avó por coisas que sua avó faz. Você se lembra de mim por coisas que eu faço. Assim como ela enxerga o Rodrigo de uma maneira completamente deturpada por ser uma pessoa que ela não gosta, né? Aparentemente. Ou com E ela 90% de conheceu certeza. mais. E ela mais. conheceu mais, então sempre que ela tá ali na consciência dela retratando ou comentando sobre o Rodrigo, ou quando as outras pessoas dentro da mente dela comentam sobre o Rodrigo, é sempre de uma maneira que ela enxerga ou que dá a entender pra todo mundo, né, tanto pro leitor quanto pra qualquer outra pessoa ali no próprio conto, de que o Rodrigo não é uma boa pessoa, por mais que isso talvez nem seja uma verdade 100%, é o que a cabeça da Laura interpreta sobre ele, sabe? Também, tipo, é tudo sobre ela também, porque, tipo, é o pensamento dela, entendeu? Então, tipo, perguntou do pelo dela, fez tal coisa. É tudo sobre ela no bagulho, entendeu? Ou sobre o que ela pensa, uma opinião dela, porque, tipo, é ela. Seria como que ela se vê. No bagulho dela. Seria como ela se vê dentro daquela situação que ela mesma criou. Inclusive, só voltando um pouco do que vocês falam de tempo, a única vez que é citado o tempo de fato é que são 9 horas. Inclusive, no final do conto, quando ela sai, em teoria, daquela casa e volta com o marido dela, e ela pergunta, eu fiquei muito tempo. O marido dela fala que ela nunca sequer saiu daquele local. E o horário era 9 horas. Sinal. Então isso dá a entender claramente que tudo se passava na cabeça dela. Que é como se ela estivesse remoendo pensamentos que ela teve e arrependimentos, coisas do passado que ela não consegue consertar. Sim, e Seria- todo o grande tempo que isso ocupa dentro da cabeça dela não é o tempo que ocupa fora, né? Foi o que eu tinha comentado antes. Pode ter sido um momento muito grande na cabeça dela, mas o exterior é muito curto, sabe? Isso mostra que todo o foco narrativo da história é só isso. Só o que ela imaginou em um estalar de dedos. Provavelmente. O foco narrativo é mostrar o que ela via dos outros, e principalmente do Rodrigo, ou o que ela queria ver, né? Porque ninguém sabe, porque por ser de fantasia, muitas coisas podia não ser verdade, né? Como aquele fato dela ver o Rodrigo pequeno deitado no chão. Essa parte provavelmente não era verdade. Eu tenho muita coisa que ela pode ter imaginado no meio de uma história que existiu. Por ser fantasia e por ser, tipo, da mente dela. Pode ser que, tipo, na mente dela, tipo, aquilo pode ter impactado mais e por isso, tipo, ela imaginou aquilo. Mas na realidade nem foi aquilo, tá ligado? Foi, tipo, um bagulho totalmente diferente. E ela. Isso tudo mostra pelo fato da narração inteira do conto ser de primeira pessoa da Laura. A Laura vendo, a Laura falando e a Laura mostrando como ela vê tudo. Só isso.
Sim. Tanto que todos os conflitos, o clímax e o desfecho de tudo é da Laura. Ela discutindo com a prima dela que pegou o ex dela, o clímax dela com toda a história do Rodrigo, o desfecho dela percebendo que provavelmente tudo isso não era verdade, ou ela percebendo que o Rodrigo não tá mais na vida dela. É tudo isso. Sim. Tudo é da Laura. Eu acho muito curioso pensar, tipo, dessa forma também, porque ao mesmo tempo que. Isso eu acho que é uma coisa mais opinião minha, talvez não uma verdade absoluta, mas se você parar pra pensar o suficiente, o texto ele é tanto. O conto, né? Ele é tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa, porque todas as pessoas que estão ali na mente da Laura, por mais que sejam pessoas diferentes, são só figmentos da consciência da Laura comentando coisas que é o que ela acha, por mais que sejam pessoas diferentes. Então ela fala por si e as pessoas que estão falando também falam por ela, porque é o que ela pensa sobre o que as pessoas são, sabe? Só corrigindo aqui, Rabinão Castro, pelo que dá a entender no livro, o ex era da Eduarda, com qual a Laura teve um relacionamento. Então seria até uma própria culpa que a Laura poderia ter sobre isso. Ela acabou ficando com o ex de uma pessoa muito próxima. Mas mesmo assim, não tiro o fato de tudo ser em cima da Laura, mas realmente eu errei Sim. nessa parte. Então é isso. E isso mostra também a parte da verossimilidade, toda a realidade do texto, da vida real, do texto da vida real, essa parte, né? Que, tipo, em toda família existe esse negócio de discussão, né? E sempre vai ter a sua parte. A Laura sentiu a culpa, que é a parte dela. E é isso. Foi mostrado no texto. Dessa parte. O resto é, tipo. Se você tá num restaurante, numa conversa com a sua família, você não vai pensar, nossa, o que aquela pessoa tá pensando? Não. Tudo que você vai lembrar é o que você sentiu, o que você pensou e o que aconteceu com você. E é isso. Essa é a parte real do texto. Tirando É. a parte da gasolina. Mas acho que a gasolina é meio que sem. Só pra introduzir toda a história, eu acho. Realmente. Então, Eu acho que isso, assim, voltando pra parte, né, teórica e comentando sobre a parte do discurso do conto, né? Eu acho que ele é algo mais indireto livre, né? Porque ele é uma fusão. Não indireto livre, na real, né? Porque ele não é uma fusão entre o autor e a personagem, mas é mais porque a personagem é meio que. Eu não sei se eu tô viajando muito, mas a personagem é meio que uma autora do sonho dela. Então as pessoas que estão ali são personagens que estão ali fundidos com o que ela mesma tá comentando sobre a situação. Sabe? Tá certo, é isso mesmo. Isso Tá aqui. isso não foge muito do imaginário, porque em nenhum momento fala se tudo isso é real ou não. Aí, isso O livro abre só pra espaço. entender, de fato. Tipo, Eles deixam ele isso na fala, sua ó, mão pra entender. Em nenhum momento eles falam, isso é um sonho. Eles estão ali descrevendo isso de todas as maneiras e contornando isso de todas as maneiras, usando palavras e coisas que vão te dar a entender, se você pensar o suficiente sobre isso, de que é um sonho. Tipo, nós mesmos na leitura tivemos que conversar bastante pra chegar à conclusão de que era um sonho mesmo que tava acontecendo ali. Tanto que pra mim, pelo menos, a coisa que mais abre esse negócio de tudo ser só uma imaginação que ela que tá criando naquele momento, é essa parte dela ver uma criança, que era o Rodrigo, que não era verdade, não existia naquele contexto. Então, tudo isso pode ser uma pequena abertura pra mostrar que muita coisa não era verdade. Muita coisa Sim. pode não ter acontecido. O que eu acredito que seja, tipo, o clímax da história, né? Quando eu acho que é a intenção, né, do ápice do livro, seja o momento que você começa a entender que aquilo ali não é real. Quando eles começam a dar os indícios mais fortes disso. Tipo, no momento que ela menciona que o Rodrigo, que ela pensava ter visto o Rodrigo ali, deitado no chão, mas no fim das contas era só... E aquilo não tava ali de verdade, sabe? Porque apesar de ser um sonho e ele poder estar ali mesmo estando vivo ou morto, ele não tá mais. Porque é como se por um momento ela tivesse consciência de que aquilo é um sonho dentro do sonho, sabe? inclusive sobre a questão do que a gente se pergunta durante o livro, do estado que o Rodrigo se encontra, também é parte da culpa que ela sente, porque por conta do relacionamento que ela teve com o Rodrigo teve com a Laura e a Eduarda, pelo livro, ele tenta se matar por conta daquilo, por conta Sim. da relação. E Não eles deu comentam certo. bastante sobre ele estar internado, né? Sobre ele ter parado de Sim. beber e ter feito várias coisas. Justamente porque ele tenta se matar com um tiro no peito.
ele acaba sendo internado. E por isso que, tipo, ele aparece no chão, depois não tá mais lá. Então talvez ela viu, talvez toda essa imaginação que ela tá tendo pode ser um trauma. Ela provavelmente viu o Rodrigo dando tiro em si mesmo e ela tá montando toda uma história que ela tem um pouco de culpa nisso tudo. É, né? Pode Ela ser tá um trauma. desassociando, né? Ela tá divagando da realidade pra enxergar uma situação, né? Dá pra fazer uma teoria zona sobre isso, tá ligado? Mano, pode ter vários contextos, tá ligado? Pode ter. Eu acho que esse é o próprio objetivo do livro, né? Você lê ele e Sim. ficar nessa, Essa né? Nessa noia. é a verossimilhança do livro, né? Essa parte de ter provavelmente um trauma ou só uma criação de imaginação do nada. Assim, culpa Mano, ou... pra ela tá fazendo isso, mano, ela é aquilo que eu falei no começo, tá ligado? Não que. Mas, tipo, não que ela realmente tenha um transtorno, papapá, mas isso deve ter afetado muito ela, tá ligado? Pra ela ficar pensando nisso o tempo todo e criando fantasia sobre isso, tentando mudar alguma coisa, ou tentando colocar pra versão dela a situação, tá ligado? Eu acho que esse é o conflito do livro, né? Essa desordem na cabeça dela que ela tenta corrigir ou imaginar numa situação fictícia, né? Pra E ao mesmo lidar tempo, com esses traumas dela. ela pode juntar essa parte da família dela pra tentar meio que ser a parte boa de tudo que ela tá imaginando. O Rodrigo pode ser a parte ruim, que tá meio que mexendo com a parte ruim do cérebro dela. E essa meio que lembrança da família pode ser algo que tá tentando salvar ela. Essas lembranças familiares. Uma parte boa. Uma parte que meio que deixou ela feliz. Pode ser isso. Ou tudo isso tá numa história só pra ser um conflito. Um conflito muito maluco, de uma coisa ruim e uma coisa boa ao mesmo tempo. Pra tentar meio que ser um yin yang de toda a história. Acho que é que nem o que o Scar tinha falado, tipo. Foi o Scar falando, de tipo, falar alguma coisa que a avó dela faria mesmo, ela falar, tipo, esse negócio, porque aí é uma verdade por cima de alguma coisa que ela inventou pra dar mais credibilidade pra ela mesma. O subconsciente dela, tipo, não tá entendendo que aquilo aconteceu, tá ligado? E aí ela tem que inventar um contexto todo pra na mente dela aquilo dar certo e ela conseguir viver com aquilo que aconteceu. E aí ela tem que formular um bagulho inteiro pra isso, entendeu? Tipo, ela tem que colocar algumas verdades pra, tipo, o que, tipo, as conversas dos outros com ela e nananã, porque é o que realmente teria acontecido ou o que realmente aconteceu pra encobrir a mentira, a fantasia na cabeça dela. E o que mais chama Ela não atenção... tá pronta pra ouvir, tá ligado? Ela não tá pronta pra saber a verdade. Sim. E o que mais chama atenção é o que eu falei, né? Que pra época o livro era futurista, ou atemporal. Porque essa história é da década de 70, mas ao mesmo tempo isso acontece até hoje. Tem muita gente que tem esse tipo de transtorno mental que tenta transformar uma coisa ruim em uma coisa boa pra tentar meio que tirar um pouco a culpa que ela sente. Não precisa nem ser um transtorno, tá ligado? Qualquer pessoa faz isso, entendeu? Tipo, pessoa quando uma coisa é muito forte pra você, muito impactante pra você, tipo, você tenta transformar, tipo, sei lá, seu pai morreu, não sei, e aí você tenta transformar aquilo em outra coisa pra você não se sentir culpado pela morte dele e pra aquilo ficar mais suave pra você conseguir viver e conviver com as pessoas bem. Sim. Então, eu acho que é isso. Tipo, o livro inteiro só roda em volta disso. Dela tentando pegar uma história talvez seja real. Em nenhum momento fala que é totalmente real a história. Mas tenta juntar pelo menos 2, 3, 4, 5 histórias de uma vez pra montar pelo menos algo que seja bom na cabeça dela. Tudo girando em cima do Rodrigo e dela. Uma história que eles tiveram juntos. Aí a gente tem, né, pra matar o desfecho, que não é muito complicado, mas ele também é retratado de um jeito meio fantasioso, né? Porque ela não sai do sonho dela acordando, né, simplesmente. Ela meio que dentro do sonho dela sai da casa e caminha até o carro de onde ela nunca saiu, sabe? Sim. Então, Isso eu acho isso um ponto interessante. Eu acho bem legal, né, o jeito que eles retratam. Isso é meio que a parte real da história inteira, né? Tudo, não se passou nada. Tudo se passou. É meio que uma mistura, né? Não é nem tão real, nem tão é, fantástico, né? Porque ela tá... Ela até, tipo, no próprio livro ela comenta, tipo, putz, demorei. Só que não faz sentido ela ter demorado pra voltar de um lugar que ela nunca saiu, né? Ela pergunta isso pro marido dela. E, tipo, não, né? E ela pergunta o horário. Ele fala que tá na mesma hora, tá ligado? 9 em ponto. Por algum motivo isso me dá muito medo. Isso tá me dando muito medo.
Cara, isso é muito. Não é engraçado a palavra, mas tipo, isso é muito. Chama atenção, né? Tipo, tudo ser um estalar de dedo. Tudo passou, tipo, num piscar de olhos pra ela. Pra ela não, pra ela demorou muito, mas tipo, no tempo real foi um estalar de dedo. Cara, isso é bem chamativo pro contexto do texto inteiro. É Que o você, que. você- Eu acho que isso pra mim é o que. Tipo, se você já não notou assim na metade, quando as coisas começam a ficar, né, mais explícitas, esse é um momento em que você vira a chave e fala, ok, tá, é um sonho. Porque é impossível não ser um sonho ela tendo vivido tudo aquilo, voltado pro carro de onde ela nunca saiu e ter falado, mas ainda é o mesmo horário, né? Então é isso, né? Eu acho que esse é o livro, esse é o conto, né? Vocês têm uma coisa pra falar do conto? Acho que nada fora o que a Não, gente já acho. comentou, né? A gente comentou É. bastante sobre. Acho que a gente comentou bastante coisa, né? Ah, se eu falar o que eu acho do livro, eu acho que o livro é muito da hora no sentido pra época. É uma coisa que, É bem como eu disse, metafórico, né? sim, atemporal pra caramba. Se você ler, sei lá, daqui. Ah, tenho certeza que se você ler daqui 50 anos você vai sentir a mesma coisa que uma pessoa sentiu em, sei lá, na década de 80. E isso vai ser meio que recorrente, porque a sociedade meio que faz isso com as pessoas. Você meio que cria histórias pra tentar se sentir bem com coisas que provavelmente nem aconteceram, ou se aconteceram, você tem culpa nisso. Então acho que isso vai ser eterno. É uma metáfora sobre a mente humana. É. Sim. Então acho que é isso. Valeu, galerinha. Grande beijo. Beijo.